Esse vídeo tem o oferecimento de Suruma Jardinagem, Grow Power, Gorilla Microbes, Ganza App, Flower Mind, DNA 420, Delta G. Na aula muito especial do nosso querido Rafa, que agora vai falar sobre a nutrição das plantas. E a gente tem conhecimento, a gente estuda, mas o Rafa, ele é formado, então nós estamos aqui com um especialista. Espero que vocês possam desfrutar dessa aula. Então, Rafa, vamos falar sobre a nutrição das plantas, né? A importância da diversidade na agricultura orgânica. É com você, meu camarada. Então, vou falar um pouquinho sobre a importância de ter um sistema na agricultura orgânica, né? Vou puxar por orgânico, que é onde eu me sinto em casa, onde eu estudei mais. Então, quando você fala de nutrição no cultivo orgânico, você não está falando só de nutriente. Você tem que falar de nutrientes, tem que falar de micro-organismos, você tem que falar de diversidade de plantas, tem que falar da porosidade do substrato. Então, é basicamente um sistema que a gente tem que criar para que essa nutrição orgânica seja, que a planta tenha acesso a essa nutrição orgânica. Então, o que eu vou falar aqui é basicamente o ideal. Vou tentar dar exemplos do dia a dia, né? Mas assim, o que a gente tem que entender é que não precisa fazer tudo. Se der pra fazer tudo, maravilha. Mas aí, cada um vai até onde pode ir, né? Tem gente que tem um espaço muito pequeno, muito reduzido. Tem gente que não pode preparar seus adubos em casa. Então, cada um chega até onde pode ir. Então, vamos falar então do nitrogênio, né? O nitrogênio, que é um dos ingredientes principais, né? Junto com P, junto com K, junto com fósforo, junto com potássio, né? O conhecido. Começa a situar a gente sobre como é que funciona esse processo do nitrogênio dentro do solo. Como é que ele é absorvido? Como é que funciona esse rolê? De onde vem, né, o nitrogênio? Então, o nitrogênio, ele pode vir de diversos locais, né? No caso aí, que eu estou citando dos adubos orgânicos, ele vem desses insumos. Então, é o nitrogênio que vem de um adubo orgânico, que a gente chama. O que a gente precisa também ter em mente é que os adubos orgânicos, eles liberam os nutrientes de forma muito lentamente. É uma vantagem se você pensar que você não vai ter perda, né? Por exemplo, quando você faz lá o flush, a água que escorre está levando todos os nutrientes. No orgânico, isso já não acontece, não leva todos os nutrientes, porque como é liberado lentamente, boa parte desses nutrientes eles estão presos no solo. Então é uma vantagem, né, se a gente pensar por esse lado. E é uma desvantagem no caso, se você quiser consertar uma deficiência, por exemplo, de forma rápida, já é uma desvantagem, mas tem como a gente manejar de forma que a gente consiga fazer também. Esses adubos nitrogenados que eu citei são os adubos que estão presentes lá no kit do Suruma. Então, o que eu pensei em trazer hoje para vocês, falar um pouco sobre todos esses adubos e por que da diversidade, de uma quantidade tão grande de adubos, né, no kit. Então, aí só de nitrogênio a gente tem 4 adubos que fornecem nitrogênio para a planta, mas eles fornecem de forma diferente. Então, qual é a principal diferença? O tempo de liberação desse nutriente. Então, quando você prepara o seu kit lá, prepara o seu substrato, mistura o kit, o nitrogênio da torta de mamona, não todo ele, mas uma boa parte já fica solúvel só de você regar. Na primeira rega, em água ele já fica com uma boa parte solúvel desse nitrogênio e a planta vai ter acesso a esse nutriente. Isso. Já a torta de Nim não é dessa forma. Ela realmente precisa que os micro-organismos mineralizem esse nitrogênio para a planta poder absorver. Então, por exemplo, se você pegar só a torta de ninho, colocar numa garrafa com água, balançar e jogar na planta, não vai estar dando nitrogênio nenhum para sua planta ali de imediato. Ela precisa passar por esse processo no solo, de qualquer forma. Por isso, eu utilizo os dois. O nitrogênio da torta de mamona vai ser absorvido primeiro ali no processo inicial da planta. Já o nitrogênio da torta de ninho fica mais pro final. Então, você vai ter nitrogênio durante todo o ciclo da planta disponível para ela. Então, essa é a importância grande da diversidade. É importante também, né, Rafa, você tá tudo programado de uma maneira que fica, vamos dizer assim, como se fosse uma fila, né? É uma fila de nutrientes, o primeiro é consumido, aí acaba, aí já tem o segundo que começa a ficar disponível, aí depois vem o terceiro, aí depois vem o outro. O que é que acontece, né? Porque até a floração a planta ainda consome um pouquinho de nitrogênio, né, Rafa? Então é importante que tenha esse nitrogênio até o final, né? Exato. E aí você não precisa se preocupar em repor, né? Em fazer cálculo de adubação para poder repor, porque você não vai saber a quantidade ideal para sua planta. No kit já tá tudo ali na quantidade ideal, você só precisa jogar água, não precisa se preocupar. Então, do início ao fim, vai ter nitrogênio disponível. Outra coisa importante de dizer é que cada adubo desse vai atrair um determinado tipo de micro-organismo. Um determinado não, né? Vários tipos de micro-organismo diferentes. Então, ter muitos micro-organismos diferentes também é uma vantagem muito grande. Então, eu poderia, por exemplo, usar só a torta de mamona para dar nitrogênio para minha planta. Eu poderia. Mas eu usando uma diversidade de adubos nitrogenados maior, isso vai ter um ganho de produtividade, isso vai ter um ganho biológico, vai atrair mais
vida para esse solo. Tem vantagens você utilizar uma diversidade de adubos, mesmo que é melhor você usar um pouquinho de cada do que usar muito de um só. E é o que a gente observa, Thierry. Eu queria até que você fizesse um comentário no pessoal que às vezes compra solo pronto, né? Às vezes o pessoal fala, pô, a diferença tá muito grande. Esse aqui tem não sei quantos quilos de basalto, mas aqui não tem o mesmo pó de rocha que tem no outro. Aí fica a galera brigando nos grupos, né? Então, o que o Rafa tá trazendo pra gente é aquela coisa de diversificar as fontes e além de diversificar e trazer micro-organismos diferentes, ainda ter essa vantagem de deixar disponível, né, solúvel com o decorrer do tempo, né? Eu acho que essa aí é uma grande vantagem aí do kit Suruma. Ô, Churu, o que eu queria saber mesmo do Rafael sobre o nitrogênio especificamente, né? Se existe aí, a gente sabe que o Suruma, ele já vem ali com contado, né? A gente já sabe quanto que tem ali de cada um dos insumos, né? Mas o caso da pessoa ali, sequelei, coloquei mais, qual a possibilidade da gente ter ali um overfert e como a gente poderia corrigir, né? Se for o caso disso acontecer, o que eu poderia fazer, por exemplo, né? Retirar uma parte desse substrato aí que vai estar muito nitrogênio e completar, ou o que eu poderia fazer, se eu poderia, por exemplo, lavar, né, a cama de cultivo. Então, sobre o overfert, seria o excesso de nitrogênio, com os adubos orgânicos essa preocupação é menor. Pode acontecer, mas a preocupação é menor justamente porque é de liberação lenta. Então esse nitrogênio não vai estar todo solúvel, porque o que causa o problema na planta quando tem excesso de nutrientes, não é que ela pega muito desse nutriente para ela e fica lá dentro dela, sei lá, a planta tá muito gorda, comeu demais. Não é isso. É que esses nutrientes, quando estão solúveis, eles aumentam a salinidade da solução do solo, daquela água que tem no solo. E a água é absorvida como? Ela parte do meio de maior concentração para o de menor concentração. Então, às vezes, se você tiver num verão com um vaso que pega sol e com a concentração salina muito alta no seu substrato, no momento ali de meio-dia, que tá mais quente, tem menos água disponível, a sua planta, em vez de estar absorvendo a água que tá no solo, ela vai estar perdendo a água pro solo. Por isso que queima aquelas pontas. Ela tá perdendo água pro solo. A salinidade do solo tá muito alta, a água tá indo de maior concentração para o de menor concentração. Então, isso não ocorre muito com os adubos orgânicos, porque é de liberação lenta. Então, qual foi a outra parte da pergunta? Como corrigir, né? Se a gente teria alguma forma de corrigir isso, justamente no caso da pessoa precisar salvar ali, né, o cultivo dela. No caso do nitrogênio, o flush resolve muito bem. O nitrogênio é um nutriente muito móvel no solo. Ele é carregado junto com a água. Então ele é perdido muito fácil, inclusive. Ele é absorvido bem rápido pela planta e perdido muito fácil no solo. Anota, pessoal. Anota você aí que não tá sabendo disso aí, ó. Nitrogênio é aquele negócio. Vem rápido, vai rápido, é absorvido rápido, né? E aí é por isso, né, Rafa? Só pra gente finalizar esse slide, coloca que você colocou tudo na liberação do seu devido tempo, né? Aquele que libera primeiro, aquele que vai liberando por último, até aquele que vai liberar só ali na floração, né? Quando a planta ainda vai consumir um pouquinho, para poder ter essa linha do tempo de consumo. Os meus vasos aqui, das minhas matas, eles ficam, por exemplo, campo aberto, eles ficam no tempo, né? Eles pegam chuva. Então, se não fosse nesse caso, o nitrogênio sairia muito rápido. Mas como são os adubos de liberação lenta, então eu nem me preocupo muito em repor com frequência. Na verdade, quando termina o tempo da madre ali, que eu corto ela, eu uso aquele kit de renovação e já é mais do que o suficiente. A gente também lembrar que o nitrogênio, a gente fala muito que na floração a planta não absorve muito. Não absorve muito, mas continua absorvendo. Já tem pesquisas provando isso, que ela continua absorvendo. E o nitrogênio é o nutriente absorvido em maior quantidade pela planta. Então, pra você ver a importância do nitrogênio. É isso aí, pessoal. Anota aí as dicas aí, que você vai aprender qual é a função de cada nutriente ali do kit Suruma, ali pro seu cultivo de preguiçoso, para sobrar mais tempo para você degustar o seu e menos tempo de manejo. Estamos explicando tudo aí para você já, ó, anotar e aprender. Vamos falar agora do fósforo, né, grande Rafa? E aí também vai seguir a mesma lógica, né? Um libera primeiro e os outros vão liberando um pouquinho mais lento, né? Vai falando um pouquinho aí dos insumos pra gente, do fósforo. Se vocês olharem aí, tem a farinha de osso, termofosfato e o pó de rocha. E com certeza tem fósforo também nos outros adubos, mas aí não é uma quantidade muito relevante. Então a gente utiliza como base esses três que são fontes de fósforo lá do kit. A farinha de ossos e o termofosfato, se vocês olharem, eles são bem parecidos. Tanto na quantidade de fósforo e de cálcio, quanto no tempo de liberação, é bem parecido. O que diferencia é que realmente a farinha de ossos é de origem orgânica, né, animal. O termofosfato é de origem mineral, mas é um adubo mineral que pode ser utilizado na agricultura orgânica porque ele não passa por nenhum tratamento químico. É apenas a rocha moída e aquecida até certa temperatura para solubilizar um pouco mais os nutrientes. Então é por isso que ele pode ser utilizado na agricultura orgânica. Já o pó de rocha, ele demora muito mais tempo para
liberar. O pó de rocha é realmente só a rocha moída, sem nenhum tratamento, nem térmico, ela passa. E é o que demora mais tempo para liberar o fósforo. Então, se vocês olharem aí também, vai ter a mesma coisa. Um que libera um pouco mais rápido, outro mediano e um que libera com mais tempo. Rafa, eu gostaria aqui de chamar a sua atenção aí da galera, né, da comunidade. Dentro de cada um desses insumos, né, são vários insumos, né, e eles se complementam justamente porque cada um deles, além do NPK que a gente tá vendo aí, também tem os micronutrientes. A gente tá vendo ali que o pó de rocha tem vários deles, né, e eu acho que é muito importante, né, a forma como você montou o kit, justamente de ter vários insumos diferentes para fazer esse complemento, né? Sim, inclusive, eu não tenho nenhum insumo que seja rico só em micronutriente, né? Micronutriente não é uma coisa que a gente se preocupa, é o ponto vou adicionar um insumo só para esse micronutriente. E justamente por ele ser absorvido em menor quantidade e já tá disponível em quase todos os insumos, se a gente adicionar mais, ele vai causar problema. Então anota aí, pessoal. Será que esses nutrientes aqui não tem o meu micronutriente? Não, pessoal, mesmo os macro, eles também liberam micro. É isso aí o que o Rafa tá falando. Por isso que essa variedade do mesmo nutriente, entre aspas, é importante. Vamos falar agora do próximo, né, importante aí, é o potássio, né? Os 3 insumos do kit Suruma que trazem o potássio. Então, o EcoSil que tá aí, ele nem tá no kit, só botei ele como exemplo também. Basicamente, o EcoSil e o Green Sand são pós de rocha. E a cinza de madeira, né, de origem vegetal. Então, para a gente ter uma noção da diferença, pra vocês terem uma ideia, o EcoSil, ele tem 8% de potássio, né, no geral dele. Agora, apenas 1% dessa quantidade de potássio fica solúvel em água. Então, se você pegar ele, misturar com água e dar para sua planta, 1% dessa quantidade de potássio só que sua planta vai conseguir absorver. O restante todo precisa passar por processo dos micro-organismos para disponibilizar para a planta. Então, você vê como está associado, né, a adubação orgânica com os micro-organismos. Não tem como dissociar isso. Perfeito. E esse Green Sand aí, o Rafa, fala aí desse nome bonito aí, pro pessoal saber o que é, né? É uma rocha, né, rica em potássio, que a gente chama quando está moída de silicato de potássio, porque é rico em silício e potássio. É uma rocha que é extraída aqui no Brasil mesmo, em Minas Gerais. Aqui ela não é muito utilizada, ela é muito exportada para os Estados Unidos, para outros locais, por isso que pegou um nome em inglês também. Mas é difícil você ver produtores utilizando aqui no Brasil esse insumo. É isso aí. E o potássio, né, Rafa, ele é muito importante, né, na fase da floração, né? Tanto o fósforo como o potássio são ali a ignição ali, o combustível, o fogo e o lança-chama para fazer o negócio correr. Além, claro, do cálcio, né? Que é o nutriente que a planta come também durante todo o ciclo, né? O cálcio, né? Fala um pouquinho pra gente aí dos insumos aí do cálcio. Ele come bastante, né? Um nutriente que tá disputando com o nitrogênio, quem é mais absorvido. Essa planta gosta bastante de cálcio. Então, de cálcio a gente tem o calcário dolomítico. Quando a gente chama o calcário de dolomítico é porque ele tem uma boa quantidade de magnésio também na composição. Então, o calcário dolomítico ele já serve para fornecer cálcio e magnésio. Ele também eleva o pH do substrato. Então, quando você compra, por exemplo, eu utilizo muito Carolina, né? Quando você compra Carolina, você vê que é um pH baixo. O calcário eleva um pouquinho esse pH, também é importante. E tem o gesso agrícola, também é rico em sulfato e rico em cálcio, e que tem algumas diferenças do calcário, né? Principalmente o gesso agrícola, ele não altera o pH. Muita gente acha que é o cálcio que altera o pH, né? Na verdade, não é. O que altera o pH é carbonato. Caso o calcário é um carbonato de cálcio e magnésio, então o carbonato que altera o pH. E o gesso, por ser um sulfato de cálcio, ele não altera o pH. O gesso, ele se movimenta no solo, né? Então, o sulfato de cálcio, ele desce junto com a água pelo solo. Enquanto o calcário, não, ele não se movimenta muito. Ele fica mais na parte superficial do solo. Por isso é importante utilizar os dois. Principalmente se você utilizar depois de já ter misturado o seu substrato. Porque quando você está misturando, ok, você está ali homogeneizando. Né? Quando você coloca por cobertura, por exemplo, o calcário ele não vai descer muito. O gesso vai fornecer cálcio em profundidade para as raízes que estão lá embaixo. Por isso que é comum você ver o pessoal dizer que a raiz cresce mais quando tem gesso. Porque tem mais cálcio em profundidade, então a raiz pode crescer mais. Pessoal, anota, porque a gente está conversando aí com um camarada que tem a formação. Fazer um convite aqui, ó, né, cara, aqui no canal você vai encontrar, além de toda a programação gratuita aqui do canal, se você gosta aí do nosso conteúdo, quer ajudar a fortalecer, sabe que aqui a gente de membros não é monetizado, então uma das formas aí de você adquirir
adquirir conhecimento e ajudar o canal, vem aí, ó, para os nossos cursos online e a nossa mentoria, nossa consultoria aí. Toda semana você vai ter aquele encontro marcado. E aqui, Tico, informação de qualidade e direcionada com toda a bancada aqui do canal, cara. Vitalício, tem, ó, módulo novo do Mystic, módulo novo de Shuruganja, de Rafael já prometeu um módulo hoje. Não acaba, tá? Não acaba.